Como eu havia falado, vocês estão com o slide aberto? Não está vendo? Como eu estava falando na aula passada, eu falei sobre a crise do Império, e sobre o colonato e a colonização. E agora eu vou falar um pouco sobre a anarquia militar. O que foi esse período? A gente pode falar da anarquia militar. Foi basicamente um período de instabilidade política e comercial da época, até por conta da crise do escravismo e da ruralização e da descentralização do poder de Roma. Porque com a ruralização, os grandes centros, eles passaram da cidade para o campo urbano e acabou ficando mais difícil a coleta dos impostos, e com essa coleta de impostos sendo mais difíceis, acabava, como eu havia explicado, da relação de colonato e proprietário, que os proprietários eles acabavam que eles queriam agora pagar e dar esse imposto para o Império. A gente também tem como característica dessa anarquia militar o fato de que a gente tem uma grande ascensão e queda, porque a gente sabe que no Império os cargos de imperadores eles não eram passados por hereditariedade e sim por influência. Então, por exemplo, eu sou imperador e eu saí do Império. Eu podia até que indicar o Yarley para ser imperador, mas se vocês não quisessem, vocês poderiam derrubar o Yarley e botar outra pessoa. E com isso, esses imperadores, eles começaram a ser, a maioria deles, imperadores soldados, que também tinham como seus principais objetivos combater as invasões. Mas eles foram, de acordo com que eles foram combatendo essas invasões, eles começaram um grande sistema de ascensão e disputas pelo poder. E nessa disputa a gente tem mais ou menos uma quantidade de mais de duas dezenas praticamente de imperadores, e a maioria deles foram mortos. Se eu não me engano, apenas 3, um foi morto por peste, o outro foi preso em um acampamento persa, e o outro, acho que ele pegou outra doença, mas enfim, a maioria dos outros que morreram, todos eles foram mortos por assassinato, a mandato dos outros imperadores. E a gente também tem, que eu ia falar, sobre as reformas de Diocleciano. Quando esse período da anarquia militar foi de 235 até 284, quando Diocleciano começou a entrar no poder, como foi o período de estabilidade política, os maiores desafios do Diocleciano eram retomar esse poder que estava descentralizado para a central de Roma e fazer uma reforma no sistema de soldados, porque eles estavam meio que brigando muito. Também e fazer com que fazer um novo sistema de arrecadamento de fundos e de fazer um novo sistema de hereditariedade, digamos assim, dos imperadores. Então, ele teve os editos, que foram os mandamentos dele. A gente tem o edito máximo em 301, que ele começou a tabelar o preço das coisas e tabelar e fixar salários para as pessoas, porque a gente sabe que tinha muitos escravos, mas também tinham pessoas que trabalhavam, e ele começou a fixar isso com o objetivo de meio que nivelar e fazer com que a economia fosse estabilizada. Só que aconteceu que as pessoas que vendiam, elas começaram a aumentar os tributos e vender essas coisas maiores que o preço tabelado, então essa medida dele não deu certo. Depois ele tentou fazer uma reforma no exército de que agora as pessoas seriam fixas, ou seja, isso meio que vai fixar de fato o colonato, onde o Yarley tem um filho e ele vai passar e ele tem uma profissão. Ele só vai poder morar naquele lugar e ele vai ter que passar aquela profissão para o filho dele. O filho dele não vai poder ser outra coisa além do que o Yarley é. Também não pode mudar de lugar. E isso vai meio que ferir os ideais que a gente vinha dos
gregos de que o homem é livre para fazer as suas coisas, porque ele não ia mais escolher o que ele poderia fazer. E as tetrarquias, que foi um dos grandes, assim, o Diocleciano é mais conhecido, e essas tetrarquias, elas foram inicialmente conhecidas por diarquias. Foi quando ele dividiu o Império, o Oriente e Ocidente. No Oriente, ele era o imperador, e no Ocidente ele colocou Nicomedes. E ele dividiu cada um desses impérios, digamos assim, eles teriam a sua própria organização, de acordo com o que o outro imperador estava querendo, mas tudo teria que passar pelo Diocleciano. Então ele era meio que o chefe máximo, mas ainda assim ele não tinha todas as responsabilidades, porque estava sendo dividido. E eles começaram também, esses imperadores, a ser chamados de Augusto. E com isso eles escolheram seus Césares. E com isso, quando eles escolheram os Césares, começou a tetrarquia de fato, porque eles dividiram onde cada Augusto escolhia um César, e o César ia comandar mais algumas partes do Império do Oriente e do Ocidente. E esses Augustos, os mandatos dele poderiam durar até 20 anos, e quando eles passassem esses 20 anos, os Césares seriam os novos Augustos, e esses que antes eram Césares, eles escolheriam novos Césares para governar. Enfim, mas o Diocleciano ele vai meio que adoecer e vai abdicar do trono, e aquelas pessoas, os Césares e Augustos, eles vão começar a brigar pelo lugar do César. E quem ganha nessa briga deles foi o Constantino. E o Constantino ele vai meio que desfazer tudo que Diocleciano fez. E a gente entra também no tópico da Gênese, digamos assim, não bem a Gênese do cristianismo, mas meio que a ascensão dele de fato. Porque a gente tem, assim, a gente pode ver que os imperadores eles eram meio que os deuses de lá. E com o início do cristianismo, meio que as pessoas elas não acreditavam mais no que os imperadores diziam. A igreja era quem ia falar o que elas iam fazer. Também a igreja não era só o lugar que algumas pessoas não era só porque eles queriam estar ali, mas porque a igreja ela era meio que um novo estado. A igreja ela poderia ter suas próprias leis, e enfim. E ela também ajudava as pessoas mais pobres, as minorias. Então, quando Constantino viu que isso, ser contra a igreja, ia fazer com que o império dele fosse muito mais difícil, o governo dele, então ele meio que começou a se juntar e a se converter ao cristianismo. E aí ele começou a meio que influenciar os outros latifundiários e pessoas mais ricas a se converterem também ao cristianismo e a dividir seus... ele meio que fez com que os tributos da igreja, muitos deles, os tributos que eram pagos para o império, fossem pagos para a igreja. E a igreja, ela também fazia doações de pão, essas coisas para outras pessoas, até porque elas recebiam qualquer pessoa. O Yarley, ele não é recomendando de fato, ele é de outra etnia, mas a igreja recebia, não tinha distinções diferentes dos imperadores. E foi isso. E uma indicação de filme sobre o nascimento dessa religião cristã é Santo Agostinho e o declínio do Império Romano. Se vocês pesquisarem, tem no YouTube. Dando continuidade, agora nós vamos ver sobre dois governos que tiveram um período, um breve período, antes dessa grande queda oficial do Império Romano. Esse slide aqui, vocês que tiverem acesso, vocês vão ver que a gente tem três pontos principais, né? O governo de Constantino, e aí também entra um adendo, porque vocês perceberam que em determinado momento, a Maria Eduarda
usou o termo edito. E o meu é a mesma escrita, a acentuação gráfica é diferente, que é o édito. Pode parecer que não tem diferença, mas tem, gente. Como ela falou, se referia a um mandamento, e aqui seria basicamente uma espécie de anúncio oficial, que fica em uma parede, por exemplo, em uma determinada parte da cidade, uma praça, um local público. Exatamente. Os editais do IFMA, eles são os éditos. Quando vocês entram também ali pelo hall de entrada e vejam aqueles anúncios, né, eles poderiam ser os éditos, por exemplo. Então, aqui a gente vai ter dois éditos. O édito, que é constituído pelo primeiro, né, governador, pelo governo de Constantino, e segundo, que é o édito de Teodósio. A gente vai começar primeiro a falar de Constantino, primeiro governo. Aqui também entra uma questão muito bíblica, muito cristã. Tanto porque a gente está falando de um período em que o cristianismo ele vai tomar um local de destaque, né? Como a Maria Eduarda também citou, dando continuidade, ele vai até mesmo ocupar certa importância em decisões políticas e sociais na vida daquelas pessoas. Aqui, durante o governo de Constantino, segundo relatos, né, da época, Constantino, antes de participar de um determinado conflito, de uma determinada guerra, né, ele avistou no céu as iniciais do nome Cristo e também um símbolo que possui como significado, né, que se ele usasse aquele símbolo, ele iria vencer aquela batalha. E, curiosamente, Constantino ele colocou aquele símbolo, né, aquele brasão em todos os seus escudos, e mesmo em menor número dentro daquele conflito, ele ganhou. Então aí a gente já tem também meio que uma certa profecia, né, porque o símbolo possui como significado, se você usasse, você iria vencer. Então aí também entra muito essa questão bíblica da coisa. E logo em seguida, no ano de 313, Constantino ele vai publicar o seu édito, o Édito de Milão. Esse Édito de Milão, ele não possuía uma rigidez, como a gente vai ver no próximo édito, que é o Édito de Tessalônica, constituído por Teodósio. No Édito de Constantino, que era uma versão mais light, vamos assim dizer, ele possuía apenas um foco principal de todas as normas que foram criadas a partir deles, as quase leis a partir deles, porque ele traria liberdade religiosa para as pessoas daquela região, né, no caso do Império Romano, como um todo, que ainda não havia sido dividido, e isso a gente vai ver um pouquinho depois, de forma mais aprofundada. Então, basicamente, era só isso. Era um édito que trazia liberdade para a população religiosa. Aí, logo em seguida, no ano de 359, a gente vai ter a chegada de Teodósio. Teodósio, ele vai implicar dentro do seu édito, que é o Édito de Tessalônica, certas normas que são bem mais rígidas do que o de Constantino. É importante lembrar que também no período de Constantino, ele acaba governando como se fosse um deus. A gente possui uma visão bíblica, acredita, né? Possui a ideia de que Deus ele governa, né, junto com os anjos, o seu filho, Jesus Cristo. E Constantino ele governava da mesma forma, com os bispos, por exemplo, e vale lembrar também, né, que ele desconstruiu também essa questão de Diocleciano anteriormente, para construir essa visão como se ele governasse como se fosse um Deus, e também tivesse a ajuda dos seus anjos, de serem bispos, por exemplo. Agora aqui, no governo de Teodósio, com o seu Édito de Tessalônica, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou trazer o exemplo aqui de uma figura até mesmo bíblica, já que a gente está trazendo essa perspectiva muito cristã na coisa. Vocês devem conhecer, vocês costumam ler a Bíblia frequentemente, assiduamente, um dos reis mais novos, se não o rei mais novo a ser coroado, né, com 8 anos, que é o rei Josias. Em 2 Crônicas, eu tinha trago minha Bíblia anteriormente, mas eu já esqueci. Se vocês forem abrir sua Bíblia em 2 Crônicas 54, a gente vai ter basicamente o mesmo que aconteceu durante o Édito de Teodósio, que era o Édito de Tessalônica. Por quê? Quando vocês forem ler, a partir do versículo 3, que diz que é no 8º reinado de seu
quando ainda era jovem, né, no seu reinado de Josias, no caso, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu antepassado. E no 12º ano, ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos sagrados, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e das estátuas de metal. Aí aqui também entra o ponto principal, porque além disso, Josias, como diz o versículo, demoliu os altares de deuses falsos, e além disso, ele derrubou também os altares que possuíam incenso e ficavam acima deles. Então, o que tem de semelhante? Porque Teodósio vai fazer o mesmo que Josias. Ele vai primeiro, né, empregar a regra nesse édito de que as pessoas não podem seguir outras religiões, elas precisam seguir o cristianismo. Então, nós vamos ter basicamente, né, um governo monoteísta, porque nós vamos ter apenas um Deus, uma religião permitida. E aí, logo em seguida, nós podemos destacar também essa grande insatisfação das pessoas, que isso também vai gerar até mais problemas lá para após 395, com a morte de Teodósio, porque aí vão surgir com as insatisfações e também outras problematizações que vão surgir a partir de, por exemplo, a exploração da população com os altos impostos, epidemias, etc. Essa insatisfação vai gerar muitos conflitos, até mesmo no governo de Justiniano, que querem vai explicitar melhor. Então, basicamente é isso. Nós temos esses dois governos antes, o governo de Constantino, com o Edito de Milão, e o governo de Teodósio, com o Edito de Tessalônica. Constantino ele vai pegar uma abordagem mais leve do seu Edito, porque ele vai deixar essa liberdade e também vai governar com Deus, então já entra um pouquinho aí do cristianismo na coisa. Porém, quando a gente chega em Teodósio, as coisas são mais rígidas, porque as pessoas não têm liberdade para adorar outros deuses, elas devem seguir o cristianismo. Agora eu vou falar sobre o governo de Justiniano. Enquanto o Império Romano do Ocidente se estilhaçava, o Império Romano Oriental, também conhecido como Império Bizantino, ele vivia sob um grande período esplendor. Quando ele assumiu o trono, toda a bacia mediterrânea oriental continuou sob seu controle, incluindo a Grécia, a Síria, a Palestina e a Anápolis. Justiniano, ao ver que os bárbaros estavam meio que desorganizados, porque eles estavam batalhando por disputas territoriais. Ao ver aquela desorganização, ele aproveitou-se para reconquistar a Europa Ocidental. Houve o ataque em relação ao reino dos Vândalos no norte da África e também conquistou retomar em 533. Após algumas vitórias, Justiniano foi obrigado a retornar para Constança. A epidemia de peste bubônica e a ameaça de ataques inimigos vindos do leste impediram a continuidade do movimento da França. Justiniano ele promoveu uma grande reforma jurídica, reuniu os principais juristas do Império e aproveitou toda a tradição do direito romano para instituir o código que ficou conhecido como o Código de Justiniano. Outra realização desse imperador foi a construção de uma enorme catedral para servir de sede para a Basílica de Santa Sofia em Constantinopla. As circunstâncias, entretanto, eram desfavoráveis e Justiniano não conseguiu manter por muito tempo a sua vida. Em 568, os lombardos invadiram a Itália e o Império Romano do Oriente só conseguiu manter o controle sobre o sul da península e as cidades de Veneza e Ravenna. Algumas décadas depois, perderia o controle do Egito, da Síria e da Palestina para as tribos árabes se convertidas a religiões. Eu vou falar sobre algumas consequências do governo devido ao declínio e à queda do Império Romano. Bom, vale ressaltar que o Império Romano ele tinha um numeroso exército que iam atrás do norte
gente teve meio que desequilíbrio, porque eles não estavam mais indo atrás de explorar novas terras, porque eles não tinham mais terras para explorarem, apenas nos povos germânicos, mas isso eles não quiseram explorar. Com essa falta de lugares para explorar, faltou a mão de obra dos escravos, porque eles conseguiam muitas das vezes esses escravos nos lugares que eles exploravam, eles pegavam essas pessoas para trabalharem, fazer a mão de obra do lugar. Com isso, com a falta dos escravos, teve uma grande diminuição no comércio, que era uma grande atividade econômica da época, e isso afetou diretamente na economia do local. Outra coisa que é importante falar, que a Eduarda falou, mas eu vou ressaltar, que há outras consequências foram que teve a fragmentação dos territórios, onde eles foram divididos tanto em Ocidente e Oriente, a mudança cultural, que a língua deles nativa, que eles falavam, era latim, mas isso acabou se aperfeiçoando e se desenvolvendo para línguas mais românticas. Por exemplo, o espanhol, o latim, o alemão. Tivemos também a centralização da administração. Essa centralização foi meio que uma descentralização da administração da política, porque com os povos, eles estavam lutando para conseguir os poderes, isso acabou fazendo com que houvesse meio que uma rixa entre eles. Tivemos também a seção do cristianismo, como a Gabi falou, que era uma língua bastante perseguida por eles não aceitavam essa língua, mas eles acabaram aceitando pela influência e acabou sendo uma das religiões mais bem aceitas da Europa. Tivemos também a migração dos bárbaros, que eles saíram dos seus lugares, como o exército foi para o lugar deles, exploraram o território deles, eles acabaram vindo se espalhando por todo o território europeu. Tivemos também o desenvolvimento da Idade Média, e isso abrange tanto a reforma agrária, como os sistemas ferroviários e entre outros. Essas foram algumas consequências que ocorreram e que afetaram não só a Europa naquele tempo, mas sim como todo o mundo. Bom dia. Como nós vimos durante a apresentação, muitos aspectos contribuíram para o declínio do Império Romano. Inicialmente nas invasões germânicas, que trouxe o enfraquecimento do poder e tornou o Império ainda mais vulnerável e alvo de constantes invasões. Em seguida, o declínio da escravidão, que era uma das principais atividades econômicas do Império, e que entrou em queda por conta do surgimento de colonos. Os escravos aumentaram de preço, então surgiu os colonatos. Era basicamente ceder terras em troca da produção agrícola. Mas esses colonos não foram suficientes para substituir os escravos. Então, com o declínio da escravidão, há uma queda na produtividade. Outro aspecto importante foi a expansão do cristianismo, como já foi falado aqui várias vezes durante a apresentação. Os cristãos não admitiam que o imperador deveria ser uma divindade, não deveria ser idolatrado nem contemplado. Pelo contrário, eles acreditavam que Jesus seria realmente o Salvador de todos os homens, que era nele que todos deveriam acreditar, e que ele seria realmente a natureza divina. E por fim, a instabilidade política, que engloba todos os outros aspectos, tanto as invasões, o declínio da escravidão e a expansão do cristianismo, e com a ocorrência de crises políticas, deixaram rotas comerciais interrompidas